O vídeo dessa semana está infernal. Fala galera, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, meu nome é Matheus Messias e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre um assunto tanto controverso que é o inferno. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, por favor não deixe de se inscrever aqui no canal, já deixa o gostei e vamos embora pro vídeo. Um dos grandes problemas das pessoas secularistas com o cristianismo hoje em dia é a respeito da realidade literal do inferno. Eles costumam dizer para nós cristãos: vocês não acreditam realmente nessa ideia de um Deus vingativo que lança pessoas no inferno e tudo mais, não, né? Hoje em dia nós somos pessoas mais iluminadas, mais esclarecidas, a gente já superou essa ideia, a gente deixou tudo isso lá para trás na Idade Média. Mas qual que é a sua opinião a respeito do inferno? É real? É apenas uma parábola, uma metáfora? Por favor, deixe nos comentários aqui embaixo que eu gostaria muito de saber. Eu acredito na realidade do inferno. E não somente porque eu acredito que é uma doutrina real, mas eu acredito firmemente que é uma doutrina extremamente necessária para nós também. Porque se não existe inferno, no final das contas não existe esperança. Não existe esperança de justiça para crianças que são abusadas sexualmente, por exemplo. Se não existe inferno, então tá tudo bem desviar dinheiro público destinado à população carente. Se não existe inferno, o mal sempre prevalece e o mal tem sim justificativas. Se não existe inferno, não existe justiça. Se não existe inferno, não existe esperança. O inferno não é somente uma realidade, o inferno é sim uma necessidade. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, o inferno não é um lugar onde as pessoas são mandadas para lá por Deus e elas estão lá pedindo por misericórdia para Deus, só que Deus ele começa a rir e fala: não, agora é tarde demais, e fecha a porta na cara delas. A verdade é que ninguém vai para o inferno a menos que tenha livremente escolhido ir para lá. E não existe ninguém no inferno que deseje sair de lá também. É isso que a parábola do rico e do Lázaro surpreendentemente nos ensina. Jesus diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado para o seu, ou os do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe, eu entendo o problema que muitas pessoas parecem ter com a ideia de um inferno literal, cheio de fogo, enxofre e tormento. É por isso que eu quero trazer uma ideia que muitos cristãos pensadores consagrados acreditam acerca da realidade do inferno, como C.S. Lewis e J.I. Packer. Mas para entender esse conceito, a gente precisa entender antes o que é pecado. Pecado é basicamente você construir a sua identidade em qualquer outra coisa que não seja Deus. É não levar em conta o senhorio de Deus, o domínio de Deus no universo, o reinado, a realidade dele como criador e sustentador de todas as coisas e querer viver a sua própria vida como se você fosse o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor, o seu próprio Salvador. Veja só esse pecado sendo retratado aqui
aqui nessa parábola. Sabe, existem vários contrastes aqui nessa parábola entre o rico e o Lázaro. Por exemplo, um é rico e o outro é pobre, mas sem dúvida aquela que chama mais atenção é que um possui nome e o outro não possui. Essa, na realidade, é a primeira vez e única vez nas parábolas e histórias de Jesus que um dos personagens possui um nome. Mas por quê? Por que Lázaro possui um nome e o rico não? Porque Lázaro, apesar de ser pobre, possuía uma identidade, ao contrário do rico, que possuía apenas dinheiro. Tirando o dinheiro dele, ele não era nada, ele era apenas um homem rico. Ser rico em si não é um pecado. O problema é você construir a sua identidade no seu dinheiro. É você não ser nada além de um homem rico. É você desdenhar de outras pessoas que não têm, é você se sentir superior a elas e esse tipo de coisa. Esse é o pecado desse homem na parábola. Ele não construiu a identidade dele no fato de Deus ser o seu Criador, o seu Senhor, o seu Salvador. Em vez disso, ele construiu sua identidade com base no dinheiro, nas suas posses, nas suas riquezas. Ele não fez de Deus o centro do universo. Em vez disso, ele colocou o dinheiro no centro do seu universo. E por o pecado ser escolher livremente uma falsa identidade, o inferno é nada mais nada menos do que essa sua falsa identidade, livremente escolhida, se conduzindo para sempre, para sempre. É exatamente isso que essa parábola mostra aqui. Veja que apesar desse homem rico estar no inferno e Lázaro estar no céu, ele se recusa a dirigir a palavra a Lázaro. Ele escolhe dirigir a palavra para o pai Abraão. Ele assume que ele possui o direito de falar com Abraão, possui o mesmo status de Abraão, outra vez que Abraão é o senhor de Lázaro. E veja só o que ele pede para que Lázaro venha molhar a língua dele. Esse homem continua a tratar Lázaro como alguém inferior a ele, como alguém que deveria servir ele. Ele continua a achar que ele é melhor e superior a Lázaro e Lázaro deve servi-lo. E não somente isso, veja que ele pede para voltar para a terra para avisar para os parentes dele da realidade do inferno. Você sabe qual que é a implicação disso? A implicação é que ele está falando basicamente o seguinte: eu não tinha informações suficientes, não tinha como eu saber. C.S. Lewis diz o seguinte: o inferno começa com um humor ranzinza, sempre queixoso, sempre imputando culpa aos outros. Mas você ainda consegue se distinguir no meio disso, pelo menos no começo. Você pode até criticar esse comportamento em si mesmo e desejar livrar-se dele. No entanto, talvez chegue o dia em que isso já não seja possível. Então não existirá mais esse você para criticar o humor ou até para desfrutá-lo, restando apenas queixas repetidas indefinidamente como uma máquina. Não se trata de sermos mandados por Deus para o inferno. Em cada um de nós existe algo que está crescendo, que virá a ser o inferno, a menos que o cortemos pelas raízes. Existe ainda uma outra citação do teólogo Randall Hauser, que diz o seguinte: a condenação é, em essência, a autocondenação. É a raiva que leva alguém à beira do barranco, determinado a ser miserável, ansioso para punir o mundo, derramando lágrimas de raiva. O inferno ainda é um lugar miserável de sofrimento e alienação, mas é um destino que escolhemos para nós mesmos, e não um lugar que Deus planeja como um truque cruel e depois surge sobre nós quando menos esperamos. É isso que esses pensadores estão falando, que o inferno é a sua falsa identidade, livremente escolhida, se conduzindo eternamente, ficando cada vez pior, cada vez mais acumulado em si mesmo. Sabe, não é por isso que nós educamos os nossos filhos, porque nós sabemos que os vícios é muito mais fácil de você adquirir, de você internalizar do que as virtudes. Sabe, se você é uma pessoa autoabsorta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, uma pessoa que é sempre voltada para o próprio umbigo, a tendência é que ao longo do tempo você vai piorando nessa sua personalidade. Você vai cada vez mais se encolhendo sobre si, até que no final das contas você vira apenas um pontinho. Sabe, e se isso é verdade, é algo que a gente consegue observar durante os nossos poucos anos aqui na Terra, imagine agora essa identidade se conduzindo para sempre e sempre. Quem dirá de uma sociedade de pessoas dessa maneira? Pessoas cada vez mais mentirosas, pessoas cada vez mais egoístas, pessoas cada vez mais mesquinhas, pessoas cada vez mais corruptas, pessoas cada vez mais sexualmente depravadas. Talvez fosse melhor você esperar que o inferno fosse somente fogo e enxofre. Pô,
Romanos capítulo 1 corrobora com essa ideia, porque diz que o juízo do pecado contra os homens é a própria abundância desse pecado sobre eles. Como diz C.S. Lewis de novo, existem apenas dois tipos de pessoas no final: aqueles que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz no final, seja feita a sua vontade. Todos que estão no inferno escolhem. Sem essa autoescolha não poderia haver inferno. Nenhuma alma que de maneira séria e constante deseja alegria sentirá a falta dela. E outro ponto que chama a atenção é que em momento algum esse rico pede para sair do lugar onde ele está, do inferno. Ele não quer sair do inferno, ele se recusa a sair. Por quê? Porque ele se recusa a se arrepender. Ele se recusa a perceber que ele está errado, admitir isso. Ele é orgulhoso demais para essas coisas. E perceber que no começo da parábola ele não sabia que ele não podia passar para o outro lado. Ele poderia muito bem assumir isso e tentar se arrepender, pedir para sair de lá, mas ele, mesmo não sabendo, ele não pede para sair do lugar onde ele está. Ele quer apenas que Lázaro o sirva. J.I. Packer diz: talvez devêssemos pensar no inferno como um lugar onde as pessoas continuam se rebelando, continuam insistindo em seu próprio caminho, continuam em estruturas sociais de preconceito e ódio, continuam a desafiar o Deus vivo. E como eles continuam a desafiar a Deus, ele continua a puni-los, e o ciclo continua e continua. Sabe, você duvida muito do orgulho do homem se você não entende essa ideia de que é assim muito possível uma pessoa não se arrepender e não escolher o bem para si ao se arrepender de alguma coisa, admitir que está errado, e portanto continuar a se rebelar contra Deus no inferno. Sabe, imagina uma criança egoísta e mesquinha que briga com os pais. Sabe, ela fica com tanta raiva que ela se tranca no quarto e se recusa a comer o bolo de chocolate que a mãe dela fez para ela. O ódio e o orgulho da criança a enviam para o inferno. A incapacidade de se arrepender, de admitir que está errado, impede nós, inclusive aqui hoje na Terra, de desfrutar da eternidade, da felicidade. Agora imagina essa identidade se conduzindo para sempre, sempre. Mas existe uma boa notícia: você pode escapar desse inferno. Abraão diz que nós devemos olhar para Moisés e para os profetas para entender isso. Exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos para os profetas então. Isaías diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, para você escapar do inferno, você precisa entender que quando Jesus esteve na cruz, ele foi destituído da identidade que ele tinha, a identidade dele de filho de Deus. E para que nós pudéssemos fugir da punição no inferno, ele sofreu toda a plenitude do inferno no nosso lugar. O castigo que nós merecemos por construir as nossas identidades longe de Deus, pela nossa mesquinhez, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa autoabsorção, todas essas coisas foram lançadas sobre eles e ele foi lançado ao inferno. O nosso pecado foi punido em Jesus. E ele fez isso porque ele nos amou desse tanto. E agora, a identidade dele, de filho de Deus, pode ser creditada a nós também. Agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou, como diria C.S. Lewis, o Filho de Deus se tornou homem para que homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de compartilhar com seus amigos, com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Se você quer contribuir com esse canal de uma outra maneira, você pode adquirir o meu livro, Justiça e Graça, a partir do link que está aqui embaixo na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.